Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vem fazer a minha partida referente à live
qual o tema que foi partilhado, né, meditado, foi do volume 19, trecho 37, 14 de julho de 1926. Daquilo que foi dito, né, eu entendi que cada uma das criaturas tem lá o seu propósito divino na criação, né? Ou seja, aquilo que Nossa Senhora foi chamada a viver, né? Ela viveu, né, a vida dela proposta, né, por Deus, ou mesmo a Luísa. Então, cada um tem, né, o seu desígnio divino, né, a exercer. Então, aquilo que a Luísa fez não significa que para vivermos na divina vontade vamos ter que viver de igual forma, né? Aquilo que foi dito sobre os giros da alma, né? As orações, né, que Luísa fazia. Até como, bem como é verdade, se for ficarmos fazendo as orações, né, vamos gastar um tempo demasiado com as orações e o estudo, né, o conhecimento, né, do livro do céu vai ficar, né, ficar comprometido, né? Porque até isso, a Luísa foi dado a escrever o livro do céu. E a nós hoje somos chamados a estudar o livro do céu, né? E com isso até receber outras luzes em cima, né, do que foi escrito, né, a fim de ver, né, enxergar ali, né, nas entrelinhas e vivendo na prática essa vida divina, né, o entendimento, colocar com as nossas palavras, né, entender com os acontecimentos da nossa vida, situações as quais que Luísa não viveu, porque ela ficou, né, no quarto dela, lá sobre a cama. Então hoje o casado, o solteiro, o trabalhador, né, o empregado, o empresário, então a vida divina, né, sendo vivida, né, na condição, né, na limitação, na miséria, né, sendo desenvolvida na vida de cada um, né, dentro da realidade de cada um. Que foi falado, que eu entendi, né? Tudo que haveria de ser feito foi encerrado na vida de Jesus, na humanidade de Jesus, né? Tudo ele já fez, né? Tudo que tinha de ser feito ele fez por ele, né? Está nas mãos dele. O que ele nos dá é o conhecimento das verdades, né? Ou seja, o livro do céu, a verdade dele, né? A vida divina, né? O centro de tudo, né? O coração de Deus, a vida de Deus, né? Que hoje Ele quer nos dar sempre, e sempre quis dar, né? É o que Ele sempre ansiou desde a ruptura, né, que Adão fez. Hoje somos chamados a continuar a partir do momento, né, que Adão, né, abandonou. Então, por todos esses 2000 anos, a divina vontade ficou suspensa, esperando surgir na humanidade alguém que fosse corresponder aos seus desígnios. Porque até vai ser falado aqui em outro momento, mas lembrando aqui agora, né, a vida de Jesus, né, não conta, porque ele era Deus. A vida de Nossa Senhora igualmente, né, porque foi uma vida, né, vivida de maneira extraordinária. Ela que recebeu por graça aquilo que Deus é por natureza, então, igual a Deus. Então era preciso alguém como nós, né, com o germe do pecado original, e na sua liberdade deixar de lado o seu eu para viver o querer divino, a vontade de Deus. Então, retomando aqui as anotações que eu fiz, né? Jesus sempre quis nos dar essa vida divina. Fomos criados para isso, né? Para ser essa casa, essa morada de Deus, ter essa comunhão com Ele, né? Essa intimidade com Ele, né? É o que vai dizer, né? Até do
do nome dos escritos, né? O chamado de Deus, a criação, o retorno, a ordem ao propósito ao qual foi criado, né? Para o qual fomos criados, a receber de volta aquilo que Adão desprezou, os conhecimentos, a vida divina, né? Achou mais importante a vontade dele, né? A vidinha dele. Então, o querer divino está onde Deus quer que estejamos cumprindo seus propósitos divinos na nossa vida. Como eu disse, né? O empregado, o empresário, a dona de casa, o marido, o trabalhador, enfim, cada um, né? Viver essa vida divina onde foi chamado a ser. Então, para resgatar a humanidade decaída, Deus, a divina vontade, se encarnou e reparou o gênero humano, né? Condição essa que só Deus poderia fazer, por primeiro, né? Reparou, divinizou todos os atos humanos, juntamente com sua mãe, Maria Santíssima, né? Garantindo para toda a humanidade este retorno, né? Ao seu Criador. Uniu de novo, como cantamos esses dias, né? Uniu de novo o céu e a terra inteira, né? Todos são chamados, ninguém fica fora, ninguém está excluído, né? De viver essa unidade com Deus, essa profunda unidade com Deus, a vida divina. Todos são chamados, toda a criação é chamada, né? Cada um é partícula de Deus. Por mais errado, por mais distante, por mais desordenada que esteja a vida dessa criatura, cada um é partícula de Deus. Por mais obstinado que esteja, é um chamado de Deus a toda a criação. E é a nossa própria vontade o grande impedimento para vivermos essa vida divina, termos essa unidade com Deus. Então, continuando aqui, o que eu ainda comentava ainda há pouco. Jesus viveu, divinizou todos os atos, juntamente com sua mãe, Nossa Senhora, né? Uniu de novo o céu e a terra inteira. Porém, era dever de justiça que uma criatura, né, na sua vida humana, como eu dizia, né, diferente de Jesus e Maria, fizesse igualmente esses atos, também em nome de toda a humanidade. O que ele consegue levar uma criatura a viver, ele reconhece como para todos. Todos, então, têm a capacidade de fazer igualmente, já que somos, como diz Adão, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. As dificuldades que a Heloísa teve são as mesmas dificuldades que cada um de nós temos. Muitas das vezes, lendo o livro do céu, a gente ainda fica bravo com Luísa, fica incomodado com algum comentário dela, alguma situação, mas é igual a nós. Muitas das vezes, as nossas misérias é ainda pior. Até louvado seja Deus, por isso. Porque só Deus é Deus. Diante disso, nos colocamos, devemos nos colocar sempre no nada que somos e que só Deus é tudo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Eu te amo porque a minha miséria entregue em tuas mãos me leva, e o olhar somente para ti me leva a viver contigo, a viver a sua vida divina e não a minha mísera vida, cheia de paixões, de desordens, pode-se dizer, a vida vivida em nós mesmos, cheia de paixões, desordens, vícios, pecados, ofensas a Deus e tudo, como se diz, a vontade humana é a chave do inferno. A criatura abandonada ao seu próprio querer, ela trilha desordenadamente e a passos largos o rumo da condenação. E muitas das vezes se gaba disso, vê como virtude
as suas atitudes desordenadas, os seus pensamentos equivocados, né? O seu orgulho, a sua prepotência, né? Se coloca, até como foi dito, né? Se coloca como sendo melhor que o outro, né? A ponto de julgar, criticar e condenar o outro. Então, aqui a lista, né, se estende a longe. Mas, enfim, voltemos, né, para a vida divina, a vida na divina vontade. Então, era preciso encontrar essa pessoa, e louvado seja Deus, essa pessoa veio, né, a Luísa, e agora, por conseguinte, se estende na vida de todos os homens e mulheres de boa vontade que se dedicam a buscar o conhecimento através das verdades, né, do livro do céu. Então é a vida divina, né? É o reino da divina vontade se estendendo em nós, né, em cada um de nós, de modo a conhecermos, transbordemos, né, essas verdades, essa felicidade fora, a fim de que outros também possam, né, se abrir a esses conhecimentos. Enquanto que se ficarmos apenas nas orações, acaba se tornando uma vida devocional, né? Se torna mais uma devoção para a igreja, coisa que a divina vontade não é. É uma santidade divina, a santidade de Deus. Então, ele nos chama a estudar esses escritos, a conhecer, amar e fazer ser amado, né, essas verdades, vivendo na prática essas verdades na nossa vida. Somos chamados a tomar posse de tudo que foi feito, né, na humanidade de Jesus, de Maria e também de Luísa, né? Tudo que foi feito são os atos que estão encerrados no ato único de Deus, né? Tudo que foi feito, né? E encerrados no ato único de Deus. Vivemos isso pelo conhecimento, tomamos parte de tudo isso pelo conhecimento. O que muitos hoje ignoram, né, nós com ânsia buscamos no livro do céu. Apesar das nossas dificuldades, a nossa lerdeza em compreender, né, mas com a graça de Deus não parar nem desanimar, né, aceitar a nossa condição, a nossa limitação e perseverar, né, a fim de que no momento oportuno, né, o céu venha fazer morada em nós. Reconheçamos isso, né? Vai ser falado num outro momento também. Reconheçamos, como diz Jesus nas Escrituras, o reino de Deus está dentro de vós. O que nos falta é o conhecimento e os olhos abertos, atentos, voltados para a vida divina, para podermos, né, reconhecer a divina vontade na nossa vida, nos nossos atos, né, na postura que adquirimos, né, as atitudes que deixamos e assim por diante, né? A concretização daquilo que vai dizer, né, eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, né? Como foi falado, né? É um milagre vocês estarem aqui. De fato, ali 22 pessoas, né? Eu não lembro ao certo quantas pessoas, mas ali reunidos para falar da vida divina, enquanto que tantos outros lá estão correndo atrás de outras coisas, e isso, como foi dito, não faz de nós melhores que ninguém, né? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, nós nos colocamos em oração pelos outros, a fim de que, como foi feito em Luísa, se estende a todos, que, né, Deus encontre a abertura em nós, para que, fazendo em nós, possa também derramar o orvalho benéfico sobre os outros, né? Diz, levá-los a dispor o coração aberto à divina vontade.
Então, continuando, né? Tudo isso foi encerrado na humanidade, na vida de Jesus, do conhecimento, né? Para ser verdadeiro, parte integrante dessa vida, eu ter que viver as mesmas coisas. E Jesus, por nos mostrar que não é assim. Voltando um pouco, somos chamados a tomar posse de tudo que foi feito. São atos que estão encerrados no ato único de Deus. Vivemos isso pelo conhecimento, tomamos parte de tudo isso pelo conhecimento. Para ser verdadeiro, parte integrante dessa vida, eu ter que viver as mesmas coisas. Para ser verdadeiro, eu ter que viver as mesmas coisas. Jesus nos mostra que não é assim. Para essa vida divina ser verdadeira, em mim eu tenho que viver as mesmas coisas que Jesus, que Maria, que Luísa. Jesus nos aponta que não é assim. Estando todos os atos no ato único de Deus, no tempo e na história, Nossa Senhora tinha um propósito de Deus, Luísa outro. Assim também cada uma das criaturas, tem um propósito, tem uma missão, tem uma situação, vai ser falado. A gente nem que seja para dar um grito, um suspiro, uma única situação, ao longo da nossa vida, temos que dar essa correspondência, esse serviço que devemos, a Deus e à humanidade, visando aqui não o meu ser reconhecido, mas voltando para o divino, que Jesus, que Deus seja correspondido, não é em direção à criatura, mas é em direção ao Criador, que tudo nos deu, que tudo nos tem dado, e nos dispõe também todo o auxílio, toda a graça para vivermos os seus desígnios. Como eu disse, o único impedimento, o único obstáculo para isso é a nossa própria vontade. Então Jesus nos mostra que não é assim. A divina vontade é um ato único, em um único e constante movimento. Em cada período da história, ela chama, usa, age por meio de pessoas e coisas. A tudo e todos ela envolve com a sua graça, luz, a vida divina. Por ela, todas as coisas são feitas, por ela e para ela. Sem ela, nada foi feito, como diz lá no Evangelho. Sem ela, nada foi feito. Tudo e em tudo está a vida divina. Tudo o que existe é por obra da divina vontade. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça divina, sem a presença de Deus em nós, nada de bom podemos fazer. A vida divina é a nossa vida. Quando a isso se opõe, se torna esses usurpadores, da vida divina, da graça de Deus. Aqueles ladrões dos bens divinos, dos bens de Deus. Retomando o exemplo que foi dado da caixinha, de brinquedo. Antigamente, a gente se brincava muito com isso, era de espécie de uma máquina fotográfica de crianças, em que em cada clique mudava a imagem lá dentro e como era bela, uma imagem mais bonita que a outra. Então, assim, enquanto se tem os olhos fixos na lente, se contempla a bela imagem que lá contém. Mas se olha nas laterais, só se vê a escuridão, Não tem nada. E até aqui o que me veio, ao pensamento, o inimigo unido à nossa vontade humana, que busca atentamente
né, por satisfações imediatas. Preencheu, né, essas paredes escuras com falsas alegrias para nos distrair de Deus. Né? Então a pessoa fica ali, né, olhando para os lados, para o que tem no caminho, né, e assim nos privando de todo conhecimento. Né? Grande é o seu trabalho e empenho para que esses escritos não cheguem às mãos das pessoas, né? Que daí estará por definitiva a destruição, né, do seu reino, né? O seu domínio sobre as pessoas, sobre as consciências, sobre as vontades humanas, né? Que é por onde ele tem acesso à pessoa, né? A verdade, e a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é até o que foi dito, né? Ao passo que conhecemos a divina vontade e começamos a caminhar, não será sem dificuldade que vamos progredir no caminho, né? Nos conhecimentos. Porque há um plano diabólico também que quer, né, impedir, sempre quis, né, prejudicar Deus, sabendo que não é possível, não é capaz. Como foi dito, a porta que Deus abre e ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém pode abrir. A não ser que eu, na minha vontade obstinada, decido deixar tudo para lá. Que isso não é para mim, que eu vou ficar aqui no meu canto, vou viver a minha vidinha aqui mesmo, né? Fazer as minhas orações, né? Mas não dá mais. Né? Não dá para nem sequer mentir para si mesmo, né? Dizendo fingindo que não conhece, que não viveu uma experiência com Jesus, que, né, vai se contentar com esse pouco, que não dá mais. Né? Fica a todo tempo, né, a nossa consciência nos chamando, né? A divina vontade que nos cerca, nos chamando, né, a corresponder a ela. Por mais que ela nos deixe na nossa liberdade, mas não tem como. Né? É como se diz já, né? Ninguém pode ver a Deus, aquele que vê a Deus não volta, né? Como dizia lá, né? Morre. Né? De fato, morre para si mesmo. Por mais que encontre dificuldade para isso, né? É o que ela busca, ainda com as suas limitações. Ou seja, o mundo perde totalmente a graça. Né? Por mais que tenha coisas, por mais que tenha situações de contentamento, é vazio. Se nota, se vive aquele momentâneo. Né? É uma felicidade momentânea, uma fumaça. E uma vez experimentado o divino e com a consciência de que é para sempre, e que eis aí a vida verdadeira, a felicidade verdadeira, não é mais possível, né, negar e querer insistir em viver, né, para si mesmo. Então, continuando aqui, o mundo está ao nosso redor. Jesus disse, o mundo está ao nosso redor. Não deve estar dentro. Dentro é o mundo de Deus. A divina vontade a transbordarmos esse mundo para fora de nós, não o contrário, né? Trazendo o que está fora para dentro, né? Que é a consequência da obstinação da nossa vontade, né? Deixando Jesus em jejum, deixando a divina vontade suspensa, sendo esses ladrões da graça, das bênçãos de Deus. Devemos viver isso aqui que Jesus diz, né? O mundo está ao nosso redor, estamos no mundo, mas não somos do mundo, como vai dizer, né? Não somos do mundo. Foi dito em outro momento da live, exatamente isso, né? O Pai
nos enviou em viagem e nos preencheu com tudo aquilo que seria necessário para nos mantermos enquanto estivéssemos fora. Né? Adão, por sua vez, jogou tudo fora e quis seguir o seu caminho. Né? É como lá o filho pródigo. Então, como foi dito, o mundo está ao nosso redor, não deve estar dentro. Dentro é o mundo de Deus. Dentro é o mundo de Deus. É o lugar que temos que preservar para Ele. A divina vontade, transbordamos este mundo para fora de nós, não o contrário, matando, deixando suspenso em nós essa vida divina, nos ocupando ou dando demasiada atenção ao mundo terreno, às coisas materiais. Tem uma situação que me aconteceu, né? Que me acontece, em que ontem a minha ex-esposa, né, partilhava comigo que meu menino não gosta de vir aqui em casa porque eu moro num porão. E segundo ela, ele morre de dó de me ver aqui, né, nesta situação. Como se fosse, né, algo horrível. Mas o que Jesus mostrava diante disso, né, e o que a gente vê nitidamente, o quão materialistas são as pessoas hoje, que medem a felicidade diante daquilo que tem, que possui. Aí eu sou plenamente feliz porque eu tenho o carro dos meus sonhos, eu tenho a casa dos meus sonhos, eu tenho um trabalho, né, que me satisfaz, de qual eu, né, posso me satisfazer de todos os meus anseios e desejos. Então eu sou abençoado, né, agraciado por Deus. E diante disso eu sou feliz. Agora, se eu sou privado de um carro novo, de uma casa assim, um assado, então eu sou um pobre, coitado, um infeliz. Até lembrei agora, né, do que a Ruth dizia, né, na partida dela, que as pessoas se preocupam muito com ela, né, por ela ficar sozinha, o marido sai muito e ela fica sozinha, a pessoa sozinha, né, tem que ter cuidado porque vai entrar em depressão. As pessoas têm uma extrema necessidade, né, de estar junto com o outro, né, não pode ficar sozinho. Até pessoas mesmo já me disseram, nossa, eu vivesse assim, dessa forma, eu ia ficar doente, eu ia ficar, né, louco. É engano seu, né, igual a Michele, né, que tem um entendimento divino, celebrava, né, o simples fato dela, as familiares foram viajar e ela iria ficar sozinha em casa. Né? Não que fosse um peso, os filhos, o marido, de jeito nenhum, mas para poder estar. A gente nunca fica sozinho. Né? A gente fica a sós com Deus. É diferente. Até um ponto que fala disso, né? A solicitude. Né? Estar solitário é uma coisa, né? Viver essa solicitude é outra. Mas, enfim, voltando aqui. Então é deixar o mundo terreno e nos voltar para dentro de nós, mas não para nós mesmos, mas para Deus que está, né? Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Encontramos com Deus quando nos voltamos para dentro de nós, igual a Luísa disse, Jesus veio, né? Moveu-se dentro de mim, né? Saiu-se, né? A divina vontade não somos chamados a voltar a nós mesmos, pelo contrário, é abandonarmos, esquecer até de nós mesmos e ocuparmos de Deus, das coisas de Deus, né? Das verdades dele, né? Ocuparmos do divino,
O reino de Deus está dentro de vós, desde sempre esteve, né? Está aqui. A chave para entrar é o conhecimento de suas verdades, né? O largar de nós mesmos, o entregar o nosso eu nas mãos dele, né? Como num trecho, né, que Jesus pegou o coração de Luísa, né, olhou, tornou a olhar, deu uma batida, né, para tirar toda a poeira, todo resquício, né, de uma coisa, apegos, coisas terrenas, né, a fim de que não seja encontrado no nosso coração, no nosso ser, as coisas terrenas. É como, continuando aqui, a reflexão que eu tinha a respeito do que a minha ex-esposa me dizia, né, do que adianta, o que Jesus diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro se eu vier a perder a minha alma, do que adianta eu estar rodeado de pessoas, de coisas, de bens materiais, se eu não tenho o principal, que é Deus, né, se eu não tenho tempo para sequer me dedicar a Ele, né, em amar a Ele, em corresponder a Ele. Né? Chegará um momento que todo o dinheiro no mundo que eu possa ter não vai, né, me livrar de coisas e situações. Só importará a Ele. É eu e Ele. Né? O amparo, o auxílio dos familiares ajuda, é importante? Sim, pode ser. Mas não tem muito o que fazer. Né? Quando os médicos chegam e dizem, olha, leve o seu parente, o seu ente querido para casa, para que ele possa, né, passar os seus últimos momentos, pelo menos na presença dos familiares, porque não temos mais o que fazer. Né? Não temos mais o que fazer. O dinheiro também não pode resolver. O amor, o apego dos familiares também não vai nos segurar. Chegará uma hora que é só eu e Ele. E por que esperar essa hora para mim me voltar para Ele? Não, já vivemos hoje essa busca por Ele, essa intimidade para com Ele. A fim de que quando alguma coisa nos for tirada, não sentirá falta, né? É o que perturba tantas pessoas. Ah, como eu vou viver sem o meu carro novo? Ah, como eu vou viver sem o meu cachorro? Como que vai ser sem isso, sem aquilo? Né? Tudo está na frente, Deus está em último lugar, ou às vezes nem lembrado é. E pior, às vezes ainda se volta contra Ele. Né? Até eu acho que eu ainda falarei disso, né, nessa partilha, mas se volta contra, no sentido de que se Deus me amasse, Ele não teria, né, permitido que acontecesse isso ou aquilo, eu não estaria passando por isso e aquilo, né? A vontade humana nos leva a nos sentirmos muito importantes. Né? Se Deus tirou, nos privou de alguém ou de alguma coisa, seja feita a vontade de Deus, vai, solta, larga. Não é teu, nunca foi teu. Deus permitiu que você o possuísse. Deus permitiu que você tivesse tal pessoa do teu lado. Mas chegou a hora, Ele quis tirar. Às vezes até por um apego demasiado seu. Né? Por colocar a criatura ou tal coisa no lugar de Deus, para que você não se perdesse. Né? Então tudo é amor de Deus. Só que esse amor, na maioria das vezes, é incompreendido por falta de conhecimento, por viver para si mesmo, pelo o amor próprio. Por, Deus não sofre nada, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus está lá, né, sentado no seu trono, todo glorioso. E eu aqui sofrendo, eu aqui tendo que ralar. Então se julga a melhor pessoa do mundo, quer ser Deus. Né? Segue as orientações da serpente, né? Quer ser Deus, quer ser como Deus. E vive a repetir, né, o que a palavra, né, que o demônio criou. Né? Por quê? Por que me aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Mas aí não volta para si e reconhece, né? Eu estou passando isso porque eu fui isso e aquilo.
né? Eu estou colhendo o que eu plantei. Não, eu sou demais, eu não tenho que passar por isso. Eu não tenho que passar por nada. Até muitos pensam, né? Jesus já sofreu tudo por mim, então o que eu tenho a fazer é gozar, curtir a vida. Né? Quanta ingratidão, quanta incorrespondência ao amor de Deus. Então, continuando. O reino é pessoal. O reino é pessoal, íntimo de cada pessoa. É você e ele, Jesus, né? É você e Jesus. Você e Jesus, reino esse que precisa transbordar para o lado de fora, a fim de todos serem libertos das amarras de suas vontades humanas. O que te acontece fora não deve interferir, né, na sua relação com Deus, na sua intimidade com Ele. Como ele vai dizer, né? Ele não habita num coração perturbado, né? Todo atribulado, preocupado com isso, com mil coisas. Né? Então, assim, o que acontece fora não deve interferir no que está dentro. Né? Até ao contrário, né? Para colaborar para o desenvolvimento do reino em nós. Para que isso aconteça, é morte, privação, a gente se priva, a gente morre para nós mesmos, a fim de que esse reino que está dentro conquiste outros espaços interiores a ponto de transbordar para fora. Então é o que se manifesta quando, diante de situações em que muitos estão já se descabelando, o Filho da Divina Vontade está sereno. Né? Está sereno, porque sabe, conhece a vontade de Deus, conhece o para que determinadas situações. É como no vídeo, né, do volume 4 que eu acabei de ouvir, em que a Aline estava narrando, né, a situação de perseguição que ela viveu, né, na igreja, né, de ser apontado o dedo, de ser, né, caluniada no grupo de oração e tudo mais, e ela, né, ao sair dali, saiu louvando e bendizendo a Deus, né, por ter sido, né, o Jesus, por ter vivido as calúnias que Jesus viveu, né, por ter sido semelhante ao que ele viveu, né, e assim a gente, ao oferecer a ele, ao unirmos a ele, aos sofrimentos dele, com o que ele disse, né, na vida íntima, enquanto que ele passava por determinadas situações, ele via os quantos seguiriam, né, a ele e passariam com alegria pela mesma situação. Então é a correspondência a Deus que somos chamados a dar, né, apesar de permanecermos firmes, unidos a Ele, né, em paz, né, com serenidade, com temperança, né, diferente dos que que não têm esse conhecimento, que brigam com todos, né, e se revolta e não volta mais na igreja, né, a rebeldia. Mas aceitarmos, né, o que nos acontece como desígnios divinos, como propósitos divinos para nos santificar, para nos purificar, né, para nos fazer crescer, a amadurecer, a chegarmos a essa idade de Cristo, a sairmos dessa fé infantil, né, dos mimimi, do se achar que não tem que passar por nada. Mas pelo contrário, nos alegrar quando passarmos pelas mesmas situações que Jesus passou. Então, uma outra coisa que foi trazida, né, o exemplo é a vida de Jesus. O reino estava dentro dele. Na sua humanidade, ele, o Pai,
estava ali, né, em contínuos colóquios e transbordava, Jesus transbordava fora, né, a ponto de fazer ali da casa de Nazaré um paraíso, né? E na sua vida pública transbordou ainda mais por sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, e se estendendo, e tudo o ocorrido, né, todo o desfecho da história, né, até chegar à condição, à situação em que estamos hoje, né, em que a igreja cresceu e está por toda parte, né, esse transbordamento das verdades divinas, do amor divino, né, o reino da redenção e agora da santificação. Então, e assim a transbordar cada vez mais. Após ver sua vida pública, hoje temos a igreja, mas não para por aí. A divina vontade não fica estagnada, né? Não, diferente do que muitos pensam, a redenção não é o fim, né? Então continua em contínuo movimento, né? Então o transbordamento depende unicamente de estarmos cheios de Deus, de tudo que foi feito, criado, os acontecimentos, a igreja, os sacramentos, tudo e todos existem para um único fim, de ser esse palco para a vida divina, né? Tudo deve estar debaixo de seus pés. Em segundo plano, né? Tem que servir para apontar a Deus, né? Tudo tem que servir para apontar a Deus, né? Então, Jesus tinha que levar as criaturas primeiro a entender que foram salvos, né? Que foram salvos, né? Entender o reino da redenção. E 2000 anos se passaram e a humanidade está agora, né, se deteriorando, né, regredindo, né, apostatando da fé, negando a existência do inferno, né, abençoando, né, uniões ilícitas, né, negando pecados, né, terríveis, né, que Deus é amor, é misericórdia, o que importa é o amor, né, ignorando que Deus é, além de misericórdia, é igualmente justiça. E haveremos de colher, né, os frutos das nossas más ações. Né, que acaba por ser também amor de Deus. Né, que enquanto há vida, há ainda esperança, né, e tempo para conhecer a verdade e vivê-la. Né? Então, o tamanho sofrimento que as criaturas impõem sobre o coração de Deus, os muitos modos dele nos manifestar seu amor por nós, e as criaturas, por estarem cheias de si, de amor próprio, não entendem o amor de Deus e até se volta contra ele. Né? Que Deus não me ama nada. Se me amasse, eu não estaria, né, nessa condição, nessa situação. Então tudo é amor de Deus por nós. Quando Deus tira de nós algo, um ente querido, por exemplo, um bem, não é porque é um Deus ciumento e egoísta que nos quer só para Ele, né? Não dessa forma, né? Com esse olhar, esse pensamento humano, né? Que nos quer amando só a Ele. De certa forma, sim, né? Amando por primeiro. E por amor a Ele, amamos as outras coisas, os entes queridos, as coisas que Ele nos permite, né? Mas porque podemos vir a nos condenar, né?
quando desordenadamente vivemos e desfrutamos das coisas, podemos trilhar o caminho da condenação, como eu falava ainda há pouco, por ter colocado pessoas ou coisas ou situações no lugar de Deus, né? Em primeiro lugar. Sabendo disso, Deus vai e nos priva, mesmo sabendo da dor que sentiremos e que até vemos, né? As pessoas se voltam contra Deus. A gente vê aí sempre as pessoas se voltando contra Deus por conta, né, de situações, de privações, né? Se Deus existisse, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso e todo aquele blá blá blá, né? Então as criaturas só pensam nelas mesmas, no sofrimento delas. Nunca pensa em Deus, nos sofrimentos dele. Até acredita-se que Deus não sofre nada, que ele está sentado em seu trono, né, de ouro, glorioso lá, e ela aqui sofrendo. Né? E até Deus rindo da cara dela lá de cima. Né? Já cheguei a ouvir isso. Então a gente é reconhecer o amor de Deus. Tê-lo, né? Tê-lo, o amor de Deus, né? Ter o amor de Deus é a coisa mais bela e libertadora, né, para a criatura, porque ela não mais depende do amor do outro, né? Não fica mais apegada ao respeito humano, né? Ao marido, a filho e etc., a ente querido, né? Contrapartida, ela ama com amor divino, desinteressado, né? Ama sem esperar nada em troca, né? Espera nada do outro, mas a ama com esse amor de Deus. Por Deus, quando fica triste com a pessoa, pela incorrespondência dela, não é pela lida da pessoa com ela, com a pessoa dela, mas por saber que ela está a ofender a Deus, a não amar a Deus, a não priorizar a vontade de Deus, o querer de Deus, os desígnios de Deus na vida dela. Então, o reino da divina vontade nos liberta de tudo quanto são paixões, até mesmo paixões que vemos como santas, lícitas, né? Por exemplo, a necessidade dos sacramentais, né? Até onde eu partilhava outro dia, né? Não sair sem um terço no bolso, sem uma medalha de Nossa Senhora, né? Sem o escapulário, né? Apegado às promessas, né, que esses sacramentais contêm, né? As bênçãos, até o que me veio, né, a necessidade que quando há a aspersão de água benta na igreja, né, a pessoa fica preocupada com a quantidade, né, de água que vai cair sobre ela. Se não cai nada, ela fica triste, né, como se dependesse daquela, se Deus dependesse, fosse tão limitado para depender da água, né, propriamente dita, para que a bênção chegue até você. E assim as demais coisas, né? A vela, a estampa, o escapulário e tudo mais, a corrente, né? A criatura humana tem essa necessidade, né, do palpável. Né? Até lembrando aqui da consagração à Nossa Senhora, quando vai falar das cadeiazinhas, eu lembrando da explicação que o rapaz deu na época, né? Convém que a gente traga conosco uma correntinha, como, né, a cadeiazinha de Nossa Senhora, para nos lembrar, né, que pertencemos a ela e tal. E a Divina Vontade nos liberta de tudo isso, né? Saímos do material, do humano e partimos para o divino, né? Tudo é divino, tudo é espiritual, tudo é, né, pela fé que demos, né, que temos de trilhar, né? Então aqui o que eu anotava, o reino da divina vontade é isento de tudo isso, é totalmente pela fé, é espiritual, sem consolações humanas, né? Sem esse sentimentalismo, né? Mas apenas um gozo espiritual e que ao mesmo tempo não critica, não desfaz da fé material dos outros, né? Aqueles que
que dão tanto valor a essas coisas porque sabe que Deus assim o permite e proporciona a fim de tê-los com Ele, né? Ou seja, é a vontade permissiva de Deus, né? Ele usa desses meios porque é a forma que Deus tem para ter perto dele essas pessoas que necessitam demasiadamente desse sinal, né? Então, outro ponto que foi mencionado, né? Viemos ao mundo nu. E ainda que Deus nos permita ter coisas, devemos viver como se não o tivéssemos, né? A fim de que, ao partir deste mundo, né, que nada trouxemos, nada também vamos levar. Então é viver despojado, né? Desapegado de tudo e de todos, né? Nada trouxemos e nada vamos levar, a não ser o amor e a vontade de Deus. É o que eu lembrei de um outro trecho, né, que foi narrado outro dia, né, que só entra no céu o amor e a vontade de Deus. Tudo que tiver em nós que não é o amor a Deus e a vontade de Deus vai nos segurar, né, na menor das hipóteses, um bom tempo no purgatório para nos purificar disso, né, que é o que dizia ainda há pouco, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o que amamos, né, demasiadamente, mais do que a Deus, é o que vai, né, na menor das hipóteses, nos segurar um bom tempo no purgatório para preenchermos esses vazios de amor, né, porque amamos outras coisas, estivemos apegados a outras coisas. Então, diante dessas verdades, desses conhecimentos, né, já nos esvaziarmos hoje, né, e a cada dia de tudo que, né, não nos remete, não nos aproxima de Deus, né, e já com liberalidade, né, pedir a Ele que nos mostre o que ainda, né, está a nos privar e que Ele tire, né, que Ele nos dê as cruzes de desapontamento necessário para que vivamos, né, esse purgatório em vida, que é uma grande graça também da divina vontade para vivermos esse purgatório em vida, preenchermos esses vazios do amor já hoje, agora, em vida, né, e assim poder corresponder muito mais a Deus, manifestando, aumentando ainda mais a sua glória, né? Porque por livre e espontânea vontade que já hoje eu me decido morrer para mim mesmo, para viver o querer, a vontade divina, preencher esses vazios do amor que há na minha alma. Então não importa se eu moro num palácio, se eu moro num porão, se eu não tenho nem onde morar, se eu estou desempregado, se eu estou passando por isso e aquilo, se eu estou numa cama de hospital, não importa onde ou quer que eu esteja vivendo ou passando, o que importa é que estou caminhando com Deus, para Deus, né? Nu eu vim ao mundo e nu eu hei de partir, né, desta vida. E se tiver de viver, né, nesta terra também, né, despojado de tudo e de todos, glória a Deus, né? Seja feita a vontade de Deus. A felicidade não está no que temos ou nos prazeres que gozamos, mas a felicidade tem de estar, né, na nossa intimidade, a nossa união com Deus. E muitas das vezes tais situações Deus permite para que nos voltemos a Ele. Então aquilo que para muitos é um castigo, é um abandono de Deus, pelo contrário, é a forma que Deus viu, que iríamos voltar a Ele, que aumentaria as chances de nos depararmos com Ele e enxergarmos Ele, né, nas situações. Então, continuando, né, o ser humano
tem tanta necessidade, faz tanta questão disso, né, de ter algo palpável, que foi dito, né, que Luísa precisou ser a alma vítima para que os sacerdotes reconhecessem que era de Deus aquela obra, né, o que acontecia com ela, que ela vivia ainda assim, foi com muita dificuldade, né, e mesmo assim, ainda foi com muita dificuldade, e até hoje, né, a igreja, os sacerdotes não estão, né, interessados nesses escritos, né? Não dão crédito, não buscam. Talvez por não promover mais o humano, né, mas promover o divino. Não dar tanta atenção ao humano mais, mas o divino, até pelo contrário, né? Esquece o humano, volte-se ao divino. Então, essa mentalidade materialista acredita que Jesus está comigo ou estarei com ele enquanto eu estiver lá no sacrário, rezando, adorando, né? Saindo dali, eu indo para os meus afazeres, para o meu trabalho, para as minhas ocupações, estou sozinho. Jesus permaneceu lá no sacrário e eu vim fazer as minhas coisas, as minhas ocupações. E até isso, né, essa mentalidade humanista, né, abre brechas ao nosso coração, à nossa mente, de que eu posso fazer o que eu quiser, né, que Deus não está vendo, né, Ele está lá no sacrário, eu estou aqui, eu vou aproveitar. Então essa mentalidade abre espaço, né, para um pecado, para uma situação de desordem, né, para o voltar-se a si mesmo. E com os conhecimentos da divina vontade, não. Né? Temos a consciência de que estamos unidos a Ele a todo momento. A todo instante recebemos na comunhão e após os 15 minutos, após o tempo em que o nosso organismo absorve a Eucaristia, Jesus não volta para o sacrário como se pensa, mas damos Deus a Deus. Como dizia ainda há pouco, somos esse mundo para Deus, esse paraíso para Deus, formamos no nosso íntimo um paraíso, uma morada para Ele. E assim essa intenção de estar sempre correspondendo a Ele, de não perturbar o descanso, o sono dele, né? Porque ele não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem quem dá atenção a ele como no nascimento, né? Não tem onde ele nascer no mundo. E os filhos da divina vontade são chamados a ser este local, a ser essa que me vem agora nessa escrivaria, né? Por mais pobre, humilde que seja, ele quis ali nascer, crescer, habitar e dali transbordar fora, transbordar nos demais, nos outros. Então somos chamados a ser essas hóstias vivas, esse templo vivo, né, para Deus viver em nós, a trabalhar com nós, né? Vem, Senhor, em minhas mãos, em meus olhos, meus ouvidos, minha boca, seja meus olhos, né? O meu pensamento seja os teus, né? Toma posse de mim na oração que rezamos, né? Toma posse de mim, né? Habitar dentro de nós, sermos esse céu para Ele, um mundo de delícias para Deus. Isso se dará quando não vivermos mais para nós mesmos, para nossa vontade, né? A satisfazer os nossos anseios. Então é preciso entender que a vida na divina vontade vai desenvolver dentro das nossas debilidades, limitações, né? E a liberdade que dermos a ela na nossa vida cotidiana e nas nossas partilhas, né? Na nossa interação com ela, com a divina vontade, o esvaziar-se para encher-se de Deus,
mas sem reter para si. Mas não reter nada para si, sempre não querer nada para si, mas dar tudo quanto puder para Deus. Porque se buscamos os conhecimentos para guardar, para reter para nós mesmos, por curiosidade ou um interesse pessoal, não damos para os outros o amor a Deus. Deus assim, Jesus assim, não viverá em nós, não falará para nós, porque não é individual, não é para nós mesmos, mas para sermos essa boca de Deus, sermos essa transmissão de Deus para o outro. Então, que desapegar-se de si mesmo, coisas, pessoas, até do trabalho, tudo, não é que não vai mais trabalhar. A gente tem que estar desapegado de tudo. Não é que não vai mais trabalhar, que vai ficar só em casa rezando, não é nada disso. Mas é ordem, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não gastar tempo demasiado com determinadas situações e dar o mínimo para Deus. Não é nem uma coisa nem outra, nem estar todo o tempo, de joelhos dobrados no quarto rezando e não trabalhar, não fazer mais nada, mas também não é o contrário. Dar o mínimo para Deus e passar todo o tempo ocupado ali com os afazeres, com os trabalhos. Não é isso. Mas é pôr Deus no centro, é colocar tudo na ordem. A própria criatura é o impedimento para a divina vontade reinar nela. E Michele é o grande exemplo, com todo o trabalho dela, com todas as ocupações, com 2 filhos pequenos, e atenção ao marido e familiares, tudo, ainda faz as partilhas, acompanha tudo e enfim. Então ninguém pode falar que não dá, que não pode, que não é possível. É Deus quem administra, é o grande administrador do tempo. Uma vez que damos o devido tempo a cada coisa, Deus cuidará do resto. Uma vez que rompemos com as vãs ocupações, Ele não fez o dia com 24 horas à toa. Se é 24 horas, é porque é tempo necessário para realizarmos tudo o que nos é pedido. Que é trabalhar, ter um momento de lazer com o filho, ter um momento de cuidar das coisas da casa e um momento, a vida de oração. Que deve de ser contínua, mesmo em meio a todas essas situações, que é o que ele disse: em mim nada podeis fazer. Então eu preciso entender que ela é para Deus, a criatura é para Deus, não para si. Para ele viver sua vida, fazer da vida dele a sua. Você se abaixa vendo os outros como melhores. Ser filho da divina vontade não te faz melhor que os outros. Esse pensamento faz de você alguém que não vive na divina vontade, que não entendeu, que está se enchendo de orgulho, e lhe falta a humildade. Se o Filho da Divina Vontade é um outro Cristo, e igualmente como Ele, nos abaixamos e lavamos os pés dos outros. Amando e respeitando mutuamente. Aceitamos os irmãos da santidade, das virtudes, rezamos com eles, partilhamos, combinamos, entendemos, mas diante dos filhos da Divina Vontade, aí sim a gente desenvolve o conhecimento da Divina Vontade, porque é onde a Divina Vontade tem voz e vez. Onde todos ali, por exemplo, no grupo é onde todos buscam o mesmo conhecimento.
portanto, onde se deve falar da divina vontade, a fim de desenvolvermos o conhecimento e a vida divina em nós e fazer crescer em nós e também nos outros que escutam, nos escutam, e o que escutamos também dos outros. Alimentamos o Jesus do outro e somos alimentados, Jesus, o nosso Jesus é alimentado pelos outros. Tudo numa igualdade, numa simplicidade, com as dificuldades e debilidades de cada um, e sem olhar a isso, é o que já foi dito, não ficar voltando a si, não ficar se comparando, nada disso, mas ver a vida divina, os propósitos divinos, a necessidade dos mais, o menos, o meio termo, a fim de que o conhecimento esteja ao alcance, como Jesus disse no outro trecho, a santidade está ao alcance de todos. Até um analfabeto pode gozar dessa grande felicidade de viver na divina vontade. Ao ponto de que não se olha, não se vive mais para si, mas para Deus. Ter essa consciência de que é para Deus. E por amor a Deus, realiza todas as outras coisas, para a maior glória dele e para nós toda a confusão, se preciso for, mas que as suas verdades sejam conhecidas, amadas, vividas. Amém. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.